Olá, queridos, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma oportunidade para falarmos, então, de mais um capítulo da nossa matéria, o capítulo 9, cujo qual já irei iniciar aqui, para que juntos possamos, então, interagir na nossa aula. Vou apresentar aqui o nosso slide. Mais uma vez, é com grande alegria que temos a oportunidade de estarmos juntos aqui e contribuir de forma profícua no conhecimento e no seu entendimento da palavra de Deus e na matéria de introdução à filosofia cristã. Agora nós iremos falar sobre a teologia no século XX, de alguns personagens aí importantes. Nós iremos falar um pouco sobre o fundamentalismo, sua origem, o seu ápice, o seu apogeu, também sobre Karl Barth, né? Um grande teólogo aí que deixou grande contribuição. Tem alguns pontos que é convergente, né? Ou melhor, divergente do nosso ponto de vista, mas com certeza é um autor que merece ser lido em suas obras e trouxe coisas significativas, mesmo assim, lutando contra o liberalismo teológico. Também a sua influência em relação a Kierkegaard, né? O pai do existencialismo, vou falar um pouquinho sobre isso. A filosofia de Kant também, influenciando Karl Barth. E depois aí, alguns pontos que a gente vai tratar em relação ao nosso estudo, à nossa matéria. Meu amado irmão, minha amada irmã, é importante você fazer as atividades, ler o seu livro, pensando no benefício que você mesmo vai colher, responder o questionário no final de cada lição. E com certeza isso vai ser bom para você e para o seu aprendizado. Vamos lá então. Meus irmãos, no século XX, ali, século XIX, século XX, surge o liberalismo teológico. E aí vem com muita força, principalmente aí na Europa. E quando chega por volta dos Estados Unidos, ali, da América, surgem então duas frentes distintas, que vai debater, né, vai se defender contra o próprio liberalismo. A primeira é o fundamentalismo, ou seja, aqueles que têm o seu fundamento sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, os seus princípios, suas doutrinas e também a sua prática na experiência vivida. E depois a neortodoxia, que vai vir aí como o grande precursor e o pai dela, no caso, Karl Barth. Então, diante desse cenário, que o liberalismo teológico vem aí influenciando, vem tomando proporção, duas frentes se levantam aí para combater e para impedir esse avanço de ela se propagar e disseminar para que não haja morte, né, de tantas igrejas e também de tantos outros homens de Deus. Interessante que ao longo da história, Deus nunca fica sem o seu remanescente. E aí vai surgir então a frente do fundamentalismo, ou seja, vale a pena a gente observar que eles são a expressão de líderes protestantes de diversas denominações que têm a sua tendência, como eu falei, né, pautada na doutrina da palavra de Deus, nas escrituras, aonde eles defendem a palavra longe daquele fermento da teologia liberal que não serve praticamente aí para nada. Como eu falei na aula anterior, aonde chega o liberalismo teológico, meus irmãos, não tem abertura de igreja, não tem crescimento de igreja, não tem avivamento, pelo contrário, morre. E lembrando que o liberalismo teológico sempre se inicia, normalmente, em seminários, assim como também acontece os grandes avivamentos, aconteceram em seminários. Você pode pegar John Wesley e também Charles Finney, entre outros, né, que foram aí grandes homens que estudavam a palavra de Deus, e entre outros pais, né, que a gente tem aí na história. Um bom livro para a gente ler é o John Bunyan, Heróis da Fé. E você vai ver que eram homens piedosos, né? O John Wesley com o movimento wesleyano, o movimento de santidade. Então, os fundamentalistas eles vão focar justamente na palavra de Deus, nas doutrinas, na experiência cristã, naquilo que é fundamento, que é regra e prática da nossa fé, e não abre mão. Então, eles se levantam, tendo a sua origem, né? A sua certidão de nascimento no ano de 1910. Olha que interessante, irmãos, porque nesse ano também começa a surgir aqui no Brasil o movimento pentecostal, que se deu antes, em anos anteriores, lá no próprio Estados Unidos, né? Através de Joseph William Seymour, né? Aquele avivamento que nós sabemos. Mas, enfim, não é a aula de hoje isso, mas vale a pena a gente comentar. Então, esses fundamentalistas, ele traz o quê? As suas pautas,
os seus compêndios, vamos dizer assim, em 3 pontos fundamentais. Primeiro, o nascimento virginal de Cristo. Opa, isso é essencial e fundamental para nós, trazendo esse conceito aí, trazendo essa pauta, esse fundamento da nossa fé. A gente acredita no nascimento virginal de Cristo. Foi uma obra do Espírito Santo. Depois, a sua divindade, que ao longo da história nós vimos, foi sempre tentando ser refutada, questionada. Então, para nós, a divindade de Cristo, ela é fundamental. E também uma análise da Bíblia pela crítica, da alta crítica, ou seja, inspiração, inerrância e autoridade, que é o tripé de toda a matéria que a gente estuda de bibliologia. Então, isso vai trazer um forte conceito para que a gente possa agregar e ter aí um recurso a mais para lutar contra a teologia liberal. E aí a gente observa o apogeu, né, o seu ápice. Aqui nós temos o Graham Marshall, na década de 1920, é considerado como apogeu do fundamentalismo. E a grande mente deste período, sem sombra de dúvidas, é Marshall, que após a morte de Warfield, tornou-se responsável pelo seminário de Princeton, ou seja, ele foi um grande centro educacional presbiteriano, no caso, uma igreja histórica, que a gente tem como princípio aí uma boa igreja, que sempre traz aí uma palavra e tem formado, Deus tem levantado grandes homens nesse ministério. Sendo assim, um centro conservadores que se opôs veementemente contra toda forma de teologia liberal. Então, a gente observa que o fundamentalismo ele se levanta através de diversos homens, né, diversos ministros de outras denominações, para justamente refutar essa teologia liberal que chegou muito forte, vindo da Europa para os Estados Unidos. E, infelizmente, até hoje, nós vimos aí, ao longo do nosso país e da Europa, igrejas mortas, irmãos. Você não sabe quanto que a Europa precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, levando a palavra para que Deus ele possa tomar ali, né, em pequenos grupos, em famílias, um avivamento. E agora a gente vai falar um pouquinho desse personagem aqui, desse homem que com certeza foi o pai da neo-ortodoxia, Calbart, né? Ele procura se desvencilhar veementemente também contra o liberalismo teológico e ele então vai ser um teólogo suíço, nasce no dia 10 de maio de 86, de 1886, na Basileia, na Suíça. Seu pai era professor de um seminário para pregadores e ainda muito jovem transferiu para a Universidade de Berna. Barth então cresce na capital suíça e posteriormente estudou teologia e foi aluno de alguns dos principais pensadores da teologia liberal. Isso é muito importante porque observe da onde e de quem Barth vai ter, né, uma orientação. E aí a gente pode pegar aqui, não, Adolf Harnack, na Universidade de Marburgo, tornou-se discípulo do grande teólogo, né, Richtiliano, William, Hermann e outras influências que podem ser destacadas na formação, são Hermann Gunkel e Adolf Schattler. Aí a gente observa o seguinte, o Kierkegaard foi um grande influenciador de Karl Barth. Esse personagem, esse homem, ele foi o pai do existencialismo. Então, a gente observa que Karl Barth, em uma das suas obras, ele coloca lá, né, no comentário ali aos Romanos, como se fosse um apontamento, um reconhecimento ali, uma homenagem a Kierkegaard. Então, uma pessoa também que influenciou ele de forma direta, a gente observa isso nesse comentário, nesse prefácio, o agradecimento de Karl Barth a Kierkegaard. E Kierkegaard chamou, né, algo muito interessante, a distinção qualitativa infinita entre o tempo e a eternidade. Então, ele possui relevância negativa tanto quanto positiva, onde diz que Deus está nos céus e nós na terra. O relacionamento entre esse homem e esse Deus é para Barth o tema da Bíblia e a essência da filosofia. Então, o Kierkegaard trouxe essa influência para Karl Barth, né? E Karl Barth traz no seu aspecto dizendo o seguinte, olha, Kierkegaard foi o pai do existencialismo, estou sendo um pai também agora, o precursor da neo-ortodoxia, estou querendo voltar para a ortodoxia, mas de uma forma nova, e só que o seguinte, para mim, Deus é o tema da Bíblia e o homem com Deus é a essência dessa filosofia aí. E aí fala o seguinte, ó,
ele se identifica com esse grande influenciador contra o cristianismo cultural e a filosofia de Hegel. A gente sabe que Hegel, ele tinha, no seu conceito filosófico, dizia que Deus evoluía com o mundo ou com a humanidade, com a história. Porque se não houvesse o homem, ou não houvesse o mundo, ou a história, Deus seria um Deus que não iria evoluir. Olha o pensamento de Hegel, né? O Hegel, como alguns chamam. Então, Calbart ele vai nessa contramão, contra o cristianismo cultural e a filosofia de Hegel. Ele se identifica muito com Kierkegaard. E aí a gente observa o seguinte: Immanuel Kant não influenciou somente a geração em que viveu. Irmãos, isso aqui é fundamental. A gente sempre acaba reforçando aqui de forma pedagógica, sendo repetitivo, mas não cansativo. Por quê? Isso vai influenciar a mentalidade dos demais teólogos liberais, aquela influência de Kant. Então, isso também vai influenciar Calbart, porque os seus mestres e professores foram pessoas diretas que também tiveram influência através de Immanuel Kant. Isso é importante a gente saber, porque lá na frente, isso vai trazer um conflito, vai trazer um desgaste, uma desestruturação naquilo que deveria ser algo positivo para Calbart e vai atrapalhá-lo lá no futuro, né? E também na sua teologia. E aí Calbart ele tenta buscar um equilíbrio entre a transcendência e a iminência. Transcendência, vocês já estão familiarizados com esse termo. Transcendência, Deus está acima de tudo. Deus é soberano. Imanência, Deus está entre nós. A gente sabe que tanto o panteísmo quanto o agnosticismo pregam coisas distintas, né? O dualismo, entre outras coisas mais. Mas o Calbart tenta equilibrar. Ou seja, Deus é um ser soberano. Deus está acima de todos. Mas também Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele se fez homem para habitar entre nós. Então, Deus não está, ele não é um ser que está nos deixando à deriva. Pelo contrário, ele também traz essa questão do seu amor. Ele morreu na cruz enviando o seu filho Jesus. Então, tudo isso que ele observa através da pessoa do seu Jesus, ele traz o equilíbrio da transcendência com a imanência do próprio Deus. E aí ele diz que o próprio Deus é a revelação. Barth negou que haja qualquer possibilidade de Deus ser conhecido pelos simples usos da razão. Ou seja, não existe para Calbart apenas a revelação especial que a pessoa consiga, pela própria razão, entender se Deus não se revelar a ele. Mesmo com a observação das obras da natureza, da história de seu governo, ele vê a revelação de Deus na Bíblia como algo dinâmico, não estático. Nenhuma revelação é imediata. Na razão, na consciência das emoções na história, na natureza e na cultura, suas realizações e desenvolvimentos. Ou seja, ele diz o seguinte: a razão não é suficiente. Também a natureza, a revelação geral, não é suficiente, a revelação natural. No entanto, Deus precisa se revelar para a pessoa. É isso que ele quer trazer. Deus é a própria revelação e ele se revela para quem ele apraz. Agrada a isso. Palavra de Deus. Na visão de Calbart, ele traz o segundo conceito. Ele traz aqui, que a palavra de Deus possui aqui três formas. Primeiro, Jesus Cristo. É a própria história dos atos de Deus que levaram até a vida de Jesus e estão relacionados a ela. Primeira coisa é a seguinte: palavra de Deus, pessoa do Senhor Jesus. A segunda, confie-te nas Escrituras, a testemunha privilegiada de toda a revelação divina. A Escritura vai confirmando aí. E a terceira, a proclamação do Evangelho através da igreja. Ou seja, para ele, para Calbart, a palavra de Deus passa por essas três formas. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Logos, que ele, então, revela a palavra. O interessante é que Calbart ele traz aí uma concepção um pouco duvidosa, que para ele a palavra de Deus não é palavra, ela se faz a palavra através da palavra revelada. Também nas Escrituras, naquilo quando tem a sua revelação divina, né? Como eu acabei de dizer, e também através da pregação da própria igreja de Cristo, a igreja espiritual, a igreja mística. E a palavra proclamada, outra forma de Deus na revelação divina, segundo a ótica de Barth, é através da palavra proclamada é que a igreja é testemunha da palavra revelada, ou seja, então a palavra só se torna palavra revelada quando ela é proclamada através do próprio ato, né, da igreja e
através da operação divina. É isso que Barth quer dizer. Ele diz assim: um conceito curioso nessa teologia é que a revelação divina nunca é um objeto a ser possuído, não pode ser manipulada nem dominada. Ela acontece, já aconteceu em Jesus Cristo, acontece nas Escrituras, pode acontecer na proclamação do ensino. Sua proclamação baseia-se na palavra escrita, a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus, ela só se torna a palavra de Deus quando ela é revelada através de todos os requisitos, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que já passou, se manifestou, através da revelação do próprio Deus, iluminando nosso entendimento, quando ela se torna rema, ou na proclamação da igreja. Fora isso, é apenas um esboço, é apenas um compêndio, e ela ali não se torna a palavra de Deus, apenas quando passa por essa questão de palavra proclamada. Isso que Barth quer dizer. Doutrina da Trindade. Isso aqui é importante, né? A doutrina é praticamente igual à ortodoxia, tá? A defesa, né, do nascimento virginal, sua ênfase no papel do Espírito Santo, a sua percepção na linguagem, uso da hermenêutica em relação à sua cristologia, e ele traz aí um conceito muito próximo aí da ortodoxia, mandando aí, né, o entendimento na questão antropológica, eclesiológica das heresias dominantes do seu tempo. Então ele vai contra, ele aceita aí a divindade da Santíssima Trindade de cada pessoa dela. Doutrina da salvação. Aí Barth, ele ele troca um pouco, né, vamos dizer assim, ele perde um pouco a mão, troca os pés pelas mãos, porque como ele teve grande influência de homens na filosofia, então ele acaba entendendo, dizendo o seguinte: já que eu tive uma grande influência, para Barth, ele traz essa concepção da doutrina da salvação como universalismo, ou seja, devido à bondade de Deus, o amor de Deus e a sua misericórdia, todos serão salvos. E a gente sabe que não é bem assim. Jesus morreu por todos, mas o sacrifício só tem feito na vida de todo aquele que nele crê. Então, nem todos serão salvos. Também não queremos incorrer aqui no outro extremo, que Deus elegeu um para a salvação e outros para a perdição. Não é isso. Mas Barth, ele traz aí um conceito de uma herança filosófica, né, através de muitos teólogos liberais, uma questão de universalismo, coisa que a gente não compactua com isso. Deus, ele deseja sim salvar todos. A graça, a salvação é para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas só vai ter efeito na vida de todo aquele que nele crê. E aí ele deixa algumas desconfianças ou uma falta de fundamento nessa doutrina aqui da salvação. E aí Barth deixa um legado, né? A gente sabe que ele se esforçou, tentou de todos os modos, todos os meios, mas aonde ele bebia da fonte acaba trazendo aí uma situação que as pessoas, né, como está escrito aqui, acabam permanecendo no mesmo estágio, na mesma situação. Os méritos de Barth não podem ser negados. O confronto com o liberalismo através da ruptura com seus antigos mestres e muitos dos seus discípulos foram mais longe do que o próprio Barth poderia imaginar, pois muitas igrejas e seminários que aceitaram a teologia de Barth terminaram no lugar de onde ela havia saído, isto é, no liberalismo, né? Ele acabou tendo um ponto aí positivo, com certeza é um grande autor e escritor, vale a pena ler as obras dele, como eu disse, mas tem pontos aí que acabam sendo divergentes, que a gente precisa aí pontuar, até mesmo porque Barth também tinha uma concepção de uma teologia calvinista. Não que isso seja impedimento. Eu costumo dizer aquilo que o próprio Jacó Armínio, ele dizia, né, ainda que a gente não concorde ou discorde em pensamento, mas a gente continua sendo irmão. A gente não pode concordar em pensamento, mas em sentimento nós somos irmãos. Então, deixou um grande legado. Karl Barth, sem sombra de dúvida, é um ótimo autor que merece ser lido, como eu disse, mas tem alguns pontos doutrinários que a gente tem que passar aí o filtro e aí ter esse conceito de forma mais equilibrada, tá? Em muitos países, o novo estímulo para o estudo da Bíblia deve ser atribuído a Barth. Olha a força que ele deu, né? O estímulo que ele trouxe através de sua obra. Questões exegéticas e doutrinárias passaram a ser alvo de muito maior interesse, mas sua atitude em relação à revelação bíblica é um legado negativo, pela forma como abordou a palavra de Deus, conforme eu falei para vocês, e também sua própria postura com relação à doutrina da salvação. São esses dois pontos que Barth deixa a desejar, tanto a questão da autoridade da Bíblia, a inerrância e sua inspiração, como também a da doutrina da salvação.
Mas, como eu disse, reforço, para concluir a aula, é um autor que merece ser lido, porque, com certeza, ajudou e contribuiu muito para romper com o liberalismo teológico. Meu amado, meu irmão, minha irmã, faça a sua atividade, leia o livro, assistam às aulas, que, com certeza, nós já estamos chegando próximo do fim. Em breve estaremos juntos e vocês aí vão aproveitar cada vez mais essa matéria. Um forte abraço e Deus abençoe.